Olá, meus queridos amados irmãos e irmãs da Igreja Júbilo de Jandira e das outras também que estão assistindo. Estamos começando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da classe Semeadores de Cristo. Hoje é dia 28 de julho e a aula de hoje é com os professores Stephanie Valadão e Ciro Valadão. É a nossa última aula desse semestre, antes das nossas férias de julho. Então, nós vamos fazer um resumo dos estudos do semestre. Durante este semestre, nós estudamos o livro Os Evangelhos, uma história 4 dimensões. Vamos falar sobre cada uma das lições que nós vimos. Nós também vimos uma outra lição chamada A Autoridade Suprema de Cristo, retirada de uma outra revista da mesma editora. E, por fim, do livro, aquela aula com aquele livro maravilhoso, Uma Vida com Propósitos. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas, sobre o que nós aprendemos com cada um dos tópicos que nós vimos durante este semestre. Então, prestem atenção. Na primeira lição, Mateus, o Evangelho do Rei, nós tivemos o texto áureo em Mateus 27:11, que dizia: "E Jesus foi apresentado ao governador. E o governador o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes." Então, o que nós aprendemos nessa lição? O triunfo de Cristo sobre o túmulo assegura-nos que o rei está vivo e um dia voltará. Jesus é a derradeira e única esperança de Israel e da humanidade. Ele veio como o Rei Salvador, para voltar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém! Na lição 2, Mateus, o Evangelho do Reino, nós tivemos o texto áureo em Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E o que nós aprendemos? O reino de Deus deve ser experimentado e vivido, não apenas transmitido e ensinado. Jesus chamou homens e confiou-lhes a continuidade desse reino. Princípios éticos, morais e espirituais não caminham sozinhos pela terra. Eles precisam ser conduzidos por pessoas e instituições que sirvam ao rei com inteireza de coração. Na lição 3, Mateus, o Evangelho da Igreja, nós lemos em Mateus 18:18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. E o que nós aprendemos? A igreja não deve ser vista como uma agregação de pessoas, mas sim como uma congregação de remidos por Cristo. Precisamos manter-nos firmes em nosso propósito, proclamar o Evangelho da graça a toda criatura com ousadia, cultivar a fraternidade entre os irmãos, dar testemunho ao mundo em nome de Cristo e anunciar os princípios do reino de Deus. Jamais devemos nos esquecer de que a igreja está aberta a todos, mas não a tudo. Na lição 4, Marcos, o Evangelho do Servo, nós lemos em Mateus 10:45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O que nós aprendemos? No Evangelho de Marcos, há uma declaração do Mestre inusitadamente inspiradora. Disse ele: "Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Está escrito em Marcos 3:35. Suas palavras devem levar-nos à seguinte reflexão: não basta compor a multidão dos que cercam o Salvador. É preciso fazer a vontade de Deus para ser considerado um autêntico servo e verdadeiro membro da família espiritual. Assim como Cristo foi o servo fiel, precisamos seguir como seus imitadores o caminho da fidelidade. Na lição 5, Marcos, as obras do servo, nós lemos em Marcos 2:17. E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não precisam de médico, mas sim
os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim para os pecadores. E o que nós aprendemos? O Evangelho de Marcos mostra-nos como Jesus foi um servo dedicado às obras que o Pai lhe confiou. Como seus imitadores e discípulos, e também servos, não podemos realizar sua obra de qualquer maneira. A qualidade do nosso serviço denunciará o quanto estamos realmente comprometidos com o nosso Senhor. Que possamos, portanto, através da obra que nos foi confiada, honrar o nosso Deus. Na lição 6, Marcos, o servo termina a sua obra, nós lemos em Marcos 16, 19, Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E o que nós aprendemos? Cristo começou e terminou sua obra como servo. As palavras de Warren, devem levar-nos à reflexão. Nada há de mais apropriado do que o Evangelho do servo terminar com uma referência ao trabalho. Vamos ler Marcos 16, 20. Os discípulos foram anunciar o Evangelho por toda parte, e o Senhor os ajudava, e por meio de milagres provava que a mensagem deles era verdadeira. Da mesma forma como é apropriado Mateus, o Evangelho do Rei, terminar com uma referência à grande autoridade do Senhor. Por meio do seu Espírito Santo, o Senhor deseja ainda trabalhar em nós, conosco e por nós. Em Lucas, na lição 7, Lucas, o Evangelho do Filho do Homem, nós lemos em Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o que nós aprendemos? Jesus abrigava em si duas naturezas distintas, a humana e a divina. O plano de salvação da humanidade, criado pelo Criador, deveria ser realizado por intermédio de um Redentor verdadeiramente humano. O Filho de Deus teve de tornar-se um filho do homem para que assim pudesse morrer. Como Deus, ele era imortal e indestrutível, mas como homem era mortal, ou seja, poderia entregar sua vida, a fim de pagar o preço do pecado humano e a fim de os pecadores poderem ser perdoados. O primogênito e unigênito da criação precisaria ser um homem real. Na lição 8, Lucas, o ministério do Filho do Homem, nós lemos em Lucas 7, 22, o seguinte: Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E o que nós aprendemos? Reconhecido por muitos, perseguidos por outros tantos, porém ungido e aprovado por Deus Pai. Assim foi o ministério do Filho do Homem. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender que a aprovação e a capacitação necessárias para darmos continuidade à nossa missão não podem estar embasadas em reações alheias, mas sim naquilo que Deus nos diz por intermédio da sua palavra. Está em Lucas, capítulo 10, versículos do 1 ao 12. Se direcionarmos o foco da nossa visão para as barreiras que se opõem, provavelmente ficaremos estagnados. Sejamos, pois, resolutos como Cristo, crendo que é Ele quem nos garante a vitória. Recomendo a leitura desses versículos também, Lucas 24, 45 ao 47. Na lição 9, Lucas retrata o Filho do Homem escatológico, nós lemos em Lucas 21, 27. E então virão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. O que nós aprendemos? A igreja não pode ignorar a volta do Filho do Homem. A cada segundo que passa, aproxima-se o dia
em que, com Ele, estaremos na eternidade. Essa certeza precisa alimentar a nossa fé e encher-nos de esperança. Apocalipse 22, versículos 7, 20 e 21 dizem assim: Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Felizes os que obedecem às palavras proféticas desse livro. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus, e que a graça do Senhor esteja com todos. Na lição 10, João, o Evangelho do Filho de Deus, nós lemos em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que nós aprendemos? As verdades reveladas sobre a pessoa de Jesus Cristo neste Evangelho de João enchem-nos de ânimo e esperança. Ao lermos o exclusivo texto registrado por João, no capítulo 3, versículo 16, podemos visualizar o incalculável amor de Deus dispensado a nós. Nas palavras de Matthew Henry, Jesus Cristo veio para nos salvar por meio de seu perdão, a fim de que não morramos pela sentença da lei. Esse é o Evangelho de fato, as boas novas, o melhor que já veio do céu para a terra. Na lição 11, nós aprendemos sobre os sinais do Filho de Deus. Nós lemos em João 3:2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. O que nós aprendemos? A chave para entendermos os sinais do Filho de Deus no Evangelho de João está na afirmação de seu próprio autor, Jesus, pois operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Isso está escrito em João, capítulo 20, versículos 30 e 31. E 3 palavras se destacam nesses versículos: sinais, crer e vida. Os sinais descritos neste texto fazem-nos crer no Filho de Deus, e, em crendo nele, temos vida. Na lição 12, João, as declarações do Filho de Deus, nós lemos em João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O que nós aprendemos? Jesus é o pão da vida. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a porta das ovelhas. Jesus é o bom pastor. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Jesus é a videira verdadeira. Estas foram as 7 declarações que Jesus fez a respeito de si mesmo. Apenas uma vida de relacionamento íntimo com Cristo, por intermédio da sua palavra, pode fazer de nós ramos frutíferos para a sua glória. Na lição 13, João, o Filho de Deus, vence a morte. Nós lemos em João 20, versículo 17. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai, e vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. E o que nós aprendemos? João começou seu evangelho apresentando o Verbo de Deus. Ao final do livro, ele incluiu a confissão de Tomé a respeito do Cristo ressurreto. Senhor meu e Deus meu, em João 20, 28.
formando assim um fecha parênteses no relato da divindade do Messias. Aquele que habita na eternidade foi o mesmo que se fez carne, habitou entre nós, morreu em uma cruz, mas venceu a morte, ressuscitou e vive para sempre. Em Apocalipse 1,18. A ele, pois, seja a glória, a honra e a majestade e o louvor. Terminamos assim o nosso livrinho, a nossa revistinha, da Escola Bíblica Dominical, Uma História, 4 Dimensões. Depois disso, aprendemos sobre a autoridade suprema de Cristo, onde nós lemos Colossenses 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E o que nós aprendemos? Ninguém está fora do domínio soberano de Cristo, que após completar sua obra redentora como Filho de Deus e Divino Salvador, aguarda o tempo determinado pelo Pai para exercer o justo juízo sobre todos os homens. Devemos refletir se temos dado a Cristo nossa completa reverência e submissão, sem as quais o compromisso da fé torna-se ilegítimo. E terminamos as nossas aulas com a lição do livro Uma Vida com Propósitos, criado para se tornar semelhante a Cristo. Nós lemos Romanos 8:29. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. E o que nós aprendemos? A maturidade espiritual não é instantânea nem automática. É um desenvolvimento que se prolonga por toda a vida. Você é uma obra em construção. Cristo não morreu naquela cruz apenas para que pudéssemos levar uma vida equilibrada e confortável. O propósito de Cristo é muito mais profundo. Ele deseja nos tornar semelhantes a Ele antes de nos levar para o céu. Esse é o nosso grande privilégio, a nossa responsabilidade direta e o nosso destino final. Uma reflexão antes de terminarmos de vez. Em Miqueias 6, versículo 8 diz assim: O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que Ele exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Que a cada dia escolhamos viver a vontade do Deus Altíssimo. Que reconheçamos a importância da vinda e da morte de Cristo. Que aprendamos a enxergar Deus no processo de transformação das nossas vidas. Que jamais esqueçamos que Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Que a nossa vida reflita o Espírito Santo de Deus e que declaremos todos os dias que toda honra e toda glória é para Ele. Amém! Um último versículo, Salmo 119, versículo 93, diz assim: Nunca esquecerei os teus ensinamentos, pois é por meio deles que tens conservado a minha vida. Boas férias, meus irmãos, até agosto! Descansem, estudem, leiam a palavra e vamos continuar firmes nesse Deus que é perfeito. Tchau, pessoal!